A paz do Senhor aos meus amigos, meus irmãos em Cristo. Vamos mais uma vez refletir num trecho da Palavra de Deus para esse momento difícil que estamos enfrentando, de crise econômica, de crise na área ambiental, de crise na área da saúde com o Covid-19. Vamos lá? Hoje nós vamos ler um trecho da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 37, nós vamos ler dos versos 21 a 38. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia. Se você não tem, nós vamos ler juntos, fique tranquilo. Então Isaías 37, de 21 a 38, diz o seguinte: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, e de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros subi, e aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já muito antes eu fiz isso, e já desde os dias antigos o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre, e eu quis que tu fosses que destruísses as cidades fortes, e as reduzistes a montões assolados. Por isso, seus moradores, com as mãos caídas, andaram atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo, e a erva verde, o feno dos telhados, e o trigo queimado antes da seara. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus beiços, e farei voltar pelo caminho por onde vieste, e isso te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeai, cegai, e plantai vinhas, e comei os frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: Não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por este voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Ararat, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Irmãos, nesses últimos tempos, no nosso país, estamos enfrentando uma série de crises, né? Há muito tempo já enfrentamos crises no Brasil, crises políticas, crises econômicas, crises na área da saúde, crises na área ambiental, crises na área da segurança, e temos essa crise agora gravíssima do Covid-19. Né? Também no início do ano passamos por enchentes aqui, né? Por casas sendo derrubadas, famílias perdendo tudo, perdendo até a vida por conta das fortes chuvas. Né? Então, muitas vezes essas crises elas aparecem em momentos em que a nossa vida pessoal já está repleta de dificuldades, né? Dificuldades financeiras, no trabalho, na área familiar, e nós pensamos: poxa vida, mais uma coisa, já não basta a minha vida como estava, né? Outras vezes essas crises surgem em momentos em que a nossa vida pessoal vai muito bem, aí a gente pensa assim: puxa vida, estava tudo tão bem, tinha que acontecer isso para atrapalhar. Mas quer a nossa agenda permita, quer não, nós estamos sujeitos ao aparecimento das crises e precisamos estar preparados para ela. Eu acredito que a forma mais eficaz de nós nos prepararmos para as crises que estamos passando e para as crises que virão é meditando na palavra de Deus, é orando, é buscando ao Senhor. Isso é o principal na nossa vida. E aí quando a crise vem, ela não nos pega tão de surpresa. Mas se a gente não faz isso e a crise vem,
Vamos nos voltar para o Senhor, vamos voltar para Deus, para o nosso Criador. Ele vai nos consolar e nos guiar através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Amém? Então, a crise, ela pode ditar suas atitudes diante da vida? Não deve, não pode. Não é a crise que dita as nossas posturas diante da vida. Uma crise não faz você quem você é. Pelo contrário, uma crise mostra do que você é feito, mostra do que eu sou feita, certo? Então o povo de Deus, ele sempre enfrentou crises ao longo da sua história, o povo de Israel, né? E não existe história do homem sobre a face da terra, né, que não tenha crise. No Éden veio a crise, a tentação, comer ou não a maçã, né? Hoje vamos refletir sobre a história de um homem de Deus chamado Ezequias. Ele era um rei, né? E ele enfrentou grandes crises na sua vida. E nós vamos nos limitar a uma crise em específico, que é a crise de uma invasão estrangeira iminente. Tá? Ezequias, ele foi um dos poucos reis que removeram os altos e que deram fim à adoração idólatra nas colinas, né? O povo estava adorando outros deuses, outras imagens de escultura nas colinas, né? Sacrificando para outros deuses, deuses de outros povos com os quais eles tinham se misturado. Então, Ezequias acabou com isso e levou o povo a voltar a adorar no templo do Senhor, a adorar o Deus invisível, o Deus de Israel, certo? Ele restaurou essa adoração. Em segundo livro de Reis, capítulo 18, nós vemos que Ezequias purificou o templo, consagrou o templo, comemorou a Páscoa, que foi instituída por Deus, a Páscoa, né, lá nos tempos de Moisés, organizou e deu início ao ministério no templo. Então ele restabeleceu o culto ao Senhor, conforme as ordenanças da lei de Deus, num tempo em que o povo já estava entregue à adoração a deuses estranhos, entregue à idolatria. A palavra de Deus diz que, abre aspas, depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Isso está relatado em 2 Crônicas 32, verso 1. Será que Deus havia ignorado essa fidelidade de Ezequias? Por que após toda essa fidelidade de Ezequias e o povo seguindo essa fidelidade aconteceu isso? Deus não ignorou a fidelidade de Ezequias. A invasão assíria era parte da disciplina do Senhor, a fim de ensinar o seu povo a confiar somente nele, a viver pela fé e não com os olhos na circunstância. E também um juízo de Deus, aquele pecado que o povo estava cometendo de sacrificar a outros deuses, de adorar nos altos, né, de ignorar o templo do Senhor, de ignorar a lei de Deus. O que ocorreu é que os assírios eles atacaram Judá e encontraram Sinlaque, cidade próxima a Jerusalém. Senaqueribe enviou 3 de seus mais importantes oficiais para se encontrarem com 3 oficiais de Ezequias. O discurso do comandante de campo, Rabsaque, é um dos mais insolentes e blasfemos encontrado na Bíblia, pois ele insultou o Deus de Israel. Ele sabia que o povo da cidade estava em redor ouvindo, então ele proferiu um discurso que tinha a intenção de amedrontar as pessoas, de gerar um medo, de abalar a confiança delas em Deus. Ele desprezou a força militar de Israel, as estratégias políticas, o rei Ezequias, ele desprezou acima de tudo o Deus de Israel. Em 2 Reis, capítulo 18, verso 29 a 35, o comandante assírio diz o seguinte, vamos lá? Segundo livro de Reis, tá? Segundo livro de Reis, capítulo 18. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir aí. Versos 29 a 35. Assim diz o rei. Olha o que o comandante assírio disse, tá? Capítulo 18, 29. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria.
Contratai comigo por presentes e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de moço, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis. E não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um da sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Ramate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, Rena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses das terras que os livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Ou seja, ele está blasfemando, ele está dizendo, olha, ninguém pôde livrar seu povo da minha mão, nenhum Deus, tampouco o Deus de vocês, o Senhor, vos livrará da minha mão. Ou seja, Isaías e Ezequias haviam dito ao povo para confiar em Deus, mas Rabsaque tentou abalar a fé das pessoas, lembrando a elas de que os deuses das outras nações não foram capazes de protegê-las. Subentendido nas palavras de terror desse comandante, estava a ameaça ao povo de um cerco ali em volta, que os faria passar fome e sede caso não se entregassem, porque não ia ter como entrar água e comida nas cidades. E também a proposta de um acordo em que o povo seria deixado em paz, com sua provisão de alimentos, de água, até que Senaqueribe levasse todos cativos para a Síria. Então ele fala, contratai comigo por presentes. Então tinha um acordo. Para os incrédulos dentre o povo de Deus, esse acordo de submissão poderia ser uma boa, mas Deus pede que andemos pela fé. O livramento de Jerusalém não dependeria de negociações com esse inimigo blasfemo. Nós temos que aprender a permitir que Deus age à maneira dele, para que até mesmo as tribulações elas possam operar a nosso favor e trazer glória para Deus. Amém? Isso é muito difícil, mas foi isso que o rei Ezequias fez. Ele não aceitou esse tipo de negociação com o inimigo, porque ele confiava em Deus, ele confiava que até mesmo naquela situação difícil, Deus traria algo de bom e Deus usaria para a honra e para a glória do nome dele e para a bênção do povo dele. Então Ezequias e seus oficiais buscaram ao Senhor, humilharam-se perante eles. O rei enviou uma mensagem a Isaías, que era profeta, pediu que Isaías orasse, e Isaías enviou ao rei uma mensagem da parte do Senhor, que foi essa primeira palavra que nós lemos quando começamos, e essa palavra é uma palavra de encorajamento, né? Dizendo que o rei da Síria não venceria essa batalha. Mas o rei da Síria continuou pressionando, né? E enviou uma carta a Ezequias o ameaçando e mais uma vez desfazendo do rei de Israel, que é o único, do Deus de Israel, né? Que é o nosso rei, que é o Deus verdadeiro. E aí mais uma vez nós vemos qual deve ser a atitude, a nossa atitude do crente diante das crises da vida. Em Isaías capítulo 37, versos 14 e 15, nós vemos que Ezequias faz o seguinte, Ezequias ora. Diante dessa nova ameaça, Ezequias ora. Além de consultar o profeta, Ezequias não abre mão de orar. Ezequias não somente pede que Isaías ore por ele, o próprio Ezequias ora. Então nós não devemos somente pedir a intercessão, devemos pedir, mas devemos nós mesmos dobrar os nossos joelhos e orar nesses momentos de crise. E na sua oração, ele afirma a sua fé no Deus único e verdadeiro, ele adora ao Senhor como comandante de todas as coisas, crendo que Deus está no comando. Né? Então quando a gente reflete sobre a grandeza de Deus, Deus que criou o universo, que governa as estrelas, que nem um só fio da nossa cabeça cai sem a permissão dele. Quando a gente medita nesse Deus que criou esse universo tão lindo, que nem o próprio homem com toda a tecnologia conseguiu sondar a grandeza dele, né? Não se fala mais nem em universo, se fala em multiversos, né? A gente vê que esse Deus é muito grande e aí o nosso problema ele parece menor. Porque Deus é muito poderoso. Deus está no controle de todas as coisas. E Ezequias demonstra
né, que ele queria esse livramento para o povo, mas também para que o nome de Deus, que foi blasfemado pelos assírios, fosse glorificado e exaltado. Essa deve ser também uma preocupação nossa, tá? Que o nome de Deus seja exaltado, certo? Em Isaías capítulo 37, vamos lá de novo, agora no capítulo 37, no verso 20, vamos ler como é que Ezequias conclui sua oração. Então, Isaías 37, verso 20, diz assim: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Amém? Então, ele está preocupado também com a glória de Deus, porque ele se preocupa que o nome de Deus tenha sido blasfemado. Então, mais uma vez, Isaías envia uma mensagem confortando Ezequias. E nessa mensagem, que nós lemos no início da nossa reflexão, ele dizia que Jerusalém não seria tomada, que os assírios iriam partir e que os judeus não passariam fome, o que era uma das preocupações do povo mediante as ameaças de Rabsaque. E qual que é o desfecho dessa palavra? Como se dá o desfecho dessa tão perturbadora crise? Rabsaque havia zombado dos judeus, dos hebreus, né, exaltando sua superioridade militar. Porém, em uma só noite, um anjo de Deus destruiu 185 mil soldados assírios. Pior, depois que Senaqueribe deixou Judá e voltou para sua capital, Nínive, ele foi assassinado por 2 de seus filhos no templo de seu Deus, cumprindo a profecia de Isaías, que Isaías já havia predito. Então a conclusão é que percebemos por meio dessa crise enfrentada pelo rei Ezequias, que as crises muitas vezes assolam a vida de pessoas fiéis, obreiros que têm buscado ao Senhor e desejado ver o reino de Deus na terra. Assolam também a vida dos incrédulos, assolam a vida dos infiéis. A crise vem para todo mundo. Mas o que faz diferença não é a crise é igual para todos. O que faz diferença é a nossa postura diante da crise. É orar, é buscar intercessão, é buscar a palavra de Deus, consultar a palavra de Deus aqui, né? Ele consultou o profeta de Deus. Buscarmos a Deus e buscarmos a glória de Deus. Defendermos também o nome de Deus, né? Então, quando a crise chega e as circunstâncias parecem desanimadoras, nós devemos procurar olhar para o alto, buscar ao Senhor e desejar ver o reino de Deus sobre a terra. Se você já anda com Deus, ande mais com Deus. Se você não anda com Deus, volte para Deus, esse é o momento. Está vindo um juízo aí, está acontecendo. Não quer dizer que crises piores não venham chegar depois que essa crise passar. Não quer dizer, podem vir coisas piores depois que a crise passar. Podem vir novas crises, porque a crise faz parte da vida humana. Nosso corpo é corruptível, nosso mundo também é corruptível, né? Os recursos naturais, eles são esgotáveis. Então, volte-se para Deus, ainda há tempo, esse é o momento, essa é a hora em que as coisas estão clamando. Volte-se para a palavra de Deus, arrependa-se dos seus pecados. Eu também me arrependo dos meus, também sou pecadora. A palavra de Deus diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso, porque todos nós somos pecadores. Deus é santo. Os nossos pensamentos estão longe da santidade de Deus. Os nossos atos, não é porque a gente não rouba ou não mata ou não faz coisas hediondas que nós não sejamos pecadores. Jesus disse: eu adultero em pensamento, eu sou adúltero, eu estou em pecado. Então, pecado para Deus são coisas que às vezes a gente acha, isso aqui não é pecado, né? Eu maldisse uma pessoa, eu fiz um falso testemunho, né? Eu inventei, eu menti. Tudo isso é pecado. Nós temos uma natureza pecadora, lá desde os nossos pais, lá lá em Gênesis, lá Adão e Eva. Então nós precisamos de arrependimento, eu preciso de arrependimento, todos nós precisamos. Então, vamos refletir nessa palavra, sabe? E pensar que às vezes nós entramos correndo na presença de Deus quando enfrentamos um problema e clamamos. O Senhor
escuta a nossa voz, né, nos momentos de crise, mas Ele também quer escutar a nossa voz nos momentos em que tudo vai bem, nossa voz de gratidão, a nossa voz de buscá-lo, a nossa voz de arrependimento, né, não só quando tudo vai mal. Vamos nos lembrar, já pensou, quando a gente quer pai e mãe, né, é tão chato quando um filho vem a gente abraçar e beijar só porque ele quer uma coisa, né, a gente quer que esse filho venha conversar com a gente, nos abraçar, nos dar carinho, também quando tudo vai bem, quando ele não quer nada, não precisa de nada, não é verdade? E Deus é seu Pai, Deus é nosso Pai. Se você crê em Jesus Cristo, Deus é seu Pai. Você foi criado por Deus. Então, chegue-se perto do seu Criador também quando você não precisa de nada. Não só agora. Já começa agora e já pega esse hábito. Então, o caso de Ezequias não era esse. Ele era um homem que buscava conhecer e fazer a vontade de Deus em todo o tempo, embora também seja pecador, como todos nós. E ele também intercedia por ele e pelo povo a todo momento. Tanto é que a Bíblia diz que depois de toda essa fidelidade de Ezequias, aconteceu tudo isso. Ele era fiel a Deus. Então, por meditar na palavra de Deus, por ter intimidade com o Criador, quando a crise veio, Ezequias não entrou em crise, né? Ele sabia exatamente o que fazer. Orar, buscar a palavra de Deus, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Por meditar na palavra de Deus, ele não se deixou levar pelo medo. Ele sentiu medo? Sentiu. Tanto é que ele clamou, né? Ele buscou Isaías, ele sentiu medo, mas ele não se deixou vencer pelo medo. Porque Deus é amor e a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus, quando está em você, quando está em mim, Ele vai pegando esse medo e vai minando. O medo existe, mas ser corajoso não é não ter medo, né? Ser corajoso é vencer o medo. E andar com Deus é permitir que Deus vença esse medo pela gente, mesmo quando a gente não consegue. Então ele buscou o profeta, ele intercedeu, ele dobrou os joelhos em oração, ele encorajou o povo a confiar no Senhor e não nas circunstâncias. Ele sabia que ao nos concentrarmos no Senhor e vermos quão grandioso Ele é, nós adquirimos uma perspectiva melhor diante das dificuldades. E Ezequias olhou para além da dificuldade, para além das ameaças do Rabsaque. Ele também olhou para além do trono do rei conquistador, né, poderoso, que era Senaqueribe. Ele não pensou que Senaqueribe era maior do que Deus. Ezequias olhou para além do seu próprio trono, né? Ele não ficou só confiando na sua força, no seu poder militar, na sua sabedoria como rei. Ele voltou a atenção para o trono da glória de Deus, né? Para o trono da glória de Deus. Deus está entronizado nesse universo, nesse multiverso, e Ele também pode estar entronizado na sua casa, no seu coração, na sua mente, na sua família. Basta que você clame a Ele, porque Deus, a palavra de Deus diz que Ele está à porta e bate, Jesus está à porta e bate. Aquele que abrir a porta, Ele entrará e ceará com Ele. Basta você abrir a porta da sua casa, a porta do seu coração para Deus. Ele está ansioso para cear com a sua família, para estar aí na sua casa. Jesus quer te proteger, quer morar junto com você, morar no seu coração. Amém? Então, nesse momento, eu quero deixar essa palavra de bênção. Estamos sim vivendo uma crise, estamos sim preocupados com uma crise que assola não somente a nossa nação, mas toda a raça humana. Nós estamos sentindo sim medo, angústia, ansiedade, isso é normal, mas nós precisamos a cada dia buscar mudar a nossa perspectiva, buscar olhar menos para os problemas que estamos enfrentando, menos para os tronos desse mundo e nos concentrarmos no trono de Deus e na sua glória. Então eu venho pedir ao Senhor que te dê livramento, que te abençoe, que abençoe a sua casa, a sua família e acima de tudo, que Deus te dê o bem mais precioso que você pode querer, que é a salvação, que é a vida eterna. Um dia Jesus morreu na cruz do Calvário, sabe? O salário do pecado é a morte. Quando eu peco, quando você morre, quando você peca, a justiça de Deus diz que você e eu devemos morrer, porque Deus é justo, Deus é santo. No reino de Deus não vai ter pecador que não se arrependa. Você gostaria que o reino de Deus fosse cheio de roubadores, adúlteros, estupradores, ladrões? Não, isso já tem aqui e a gente já está cansado, não é mesmo? No reino de Deus é um reino de justiça.
mas também é um reino de misericórdia. E como Deus sabe que a gente não consegue sozinho vencer o pecado, vencer o inimigo das nossas almas, Satanás, Ele enviou o seu Filho amado Jesus, puro, santo, sem pecado. E Jesus, alguém que não tinha pecado, derramou o seu sangue para que eu e você tivéssemos novamente acesso a Deus e pudéssemos ser salvos, pudéssemos um dia desfrutar da vida eterna. Porque a lei de Deus é essa: o salário do pecado é a morte. Mas se um puro derramar esse sangue que nós deveríamos derramar por nós, nós estamos salvos. Se você crer em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você já passa da vida, da morte, direto para a vida eterna. Porque você aceitou o sacrifício que Ele fez. Você foi humilde de se reconhecer pecador e entender que Ele morreu por você, e você quer e deseja esse sacrifício para você. Você quer e deseja estar religado com Deus. Então esse é o plano de salvação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Em os momentos de crise, vamos estar atentos e voltar para Deus, voltar para a cruz, porque Ele quer nos salvar. Mais do que te dar livramento da doença, mais do que te dar uma mesa farta, mais do que te dar saúde, prosperidade, Deus quer te dar a vida eterna, porque Ele te ama e Ele quer se relacionar com você eternamente. E Ele quer que você vai morar na casa dEle. Jesus disse: olha, eu vou e vos prepararei morada. Então, Jesus já preparou uma morada para nós. Basta a gente querer entrar. Então, deixe Ele entrar na sua casa hoje, para que você possa entrar na casa dEle amanhã. Amém? Meu irmão, minha irmã, meu amigo. Amém? Então, Deus te abençoe em nome de Jesus. E vamos juntos buscar Deus e orar. Um abraço forte. Fique na paz do Senhor, que excede todo o entendimento.